E aí, meus amigos do Tricachou, tudo certo com vocês? Hoje o São Paulo jogou contra o Sport na Ilha do Retiro, pela quinta rodada do Brasileirão, e nós, torcedores, sofremos com um sentimento que a gente já sofre há algum tempo, que é de cair na realidade. Depois de ver um jogaço da Champions à tarde, um futebol bonito, bem jogado, grandes chances, a gente vê um jogo sofrível do nosso time à noite. E foi isso que aconteceu hoje. O Fernando Diniz entrou fazendo 4 mudanças no time titular, foi pro tudo ou nada, tentar garantir mais um joguinho aí de trabalho no comando do São Paulo, conseguiu uma vitória, talvez, muito provavelmente vai estar no banco de reservas do São Paulo contra o Atlético Paranaense na quarta-feira. Se não caiu com empate, não vai cair com uma vitória, é o que eu imagino. Então entraram Léo Pelé e Diego Costa no lugar dos titulares Bruno Alves e Arboleda, o Gabriel Sara entrou no lugar do Igor Gomes, e o Luciano começou como titular, depois de ter feito o gol de empate contra o Bahia. E o primeiro tempo foi até bom se comparar com os últimos jogos do São Paulo. O São Paulo deu mais a bola para o Sport, não ficou tanto com a posse como a gente está acostumado, mas foi efetivo na criação. A dupla de zaga entrou para dar uma qualidade a mais na saída, para participar também da construção das jogadas, e deu certo. O São Paulo conseguiu umas 2 ou 3 chances saindo, tocando do lado de trás, não conseguiu aproveitar. Igor Vinícius e Reinaldo desperdiçaram. O Reinaldo em uma boa defesa do Maílson. O Igor Vinícius também, o Maílson defendeu bem. Mas o gol veio de uma bola longa pro Luciano, do Volpe para o Luciano, que o Luciano ganhou do defensor no corpo e achou um bom passe pro Pablo marcar. Pablo Matador, que teria feito o gol que o Mbappé perdeu no PSG. Tenho certeza que o Pablo teria feito esse gol. São Paulo marcou logo no começo e foi bem, então, no geral, no primeiro tempo. Mas o segundo tempo foi sofrível, foi terrível, 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 terrível. O Sport continuou com a posse de bola, mas o São Paulo não produziu nada, nada. Não teve meio campo, não teve ataque, não teve nada. A marcação estava bem encaixada, o São Paulo não sofreu tantos perigos, mas também não ofereceu perigo nenhum para o gol do Sport, nenhum. As duas principais chances vieram em chutes de Luan e Igor Gomes de fora da área, que também nem assustaram tanto o goleiro adversário. Discordo das mudanças do Diniz, ele colocou Luan no lugar de Vitor Bueno e Igor Gomes no lugar do Luciano, que estava bem até, era um dos nomes que tinha mais incomodado a defesa do Sport no primeiro tempo, deu passe para o gol, e não tirou o Gabriel Sara que tentou, mas além de não estar pronto para ser titular de São Paulo, ele não tinha uma função muito bem especificada, ele não sabia, não dava para saber se ele era volante, se era meia, então não fez uma boa partida não, dava para ter tirado ele, para ter colocado o Igor Gomes. Então o Diniz fez 2 mudanças que eu não concordo muito. E o segundo tempo foi uma coisa horrorosa, horrorosa mesmo. Ele ganha mais um joguinho aí no comando de São Paulo. Imagino, se perder para o Atlético Paranaense na quarta, que é um jogo adiantado da 11ª rodada. Imagino que a situação vai ficar ainda mais difícil para ele. E se perder, se continuar e perder para o Corinthians, então acho que não tem mais Fernando Diniz no São Paulo. Vamos ver o que vai acontecer. O futebol está devendo ainda. Ganhamos uma vitória importante e necessária contra um time fraquinho, fraquinho do Sport, que não está arrumando muita coisa. Ganhou na primeira rodada, mas perdeu para Vasco, perdeu para Santos e arrumou um empate contra o Atlético Goianiense, porque o Dragão sofreu uma expulsão no segundo tempo e o Sport conseguiu arrancar o empate. Então o teste não foi muito difícil, é um time bem fraco esse do Sport, e aí continuou devendo no futebol no segundo tempo. No primeiro foi até bem, mas não é o suficiente ainda. Vamos ver se esse time vai reagir para as próximas partidas e se Fernando Diniz continua no comando do São Paulo depois dos próximos resultados. Continue acompanhando aqui a gente, pessoal, no nosso Instagram, @tricashow. Ouçam os episódios nas principais plataformas de áudio e vejam os outros conteúdos também no YouTube, que a gente está postando os episódios e mais alguns conteúdos aqui. Esse vídeo pós o jogo vai para o YouTube, e também os Tricatacas com o Gemirra estão lá, estão aqui ou lá, tanto faz, no YouTube. Então sigam a gente, acompanhem. Até mais, é nóis. Vamos São Paulo.